Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilhéa Nanã, e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Bom, como todas as manhãs, e todos os programas, eu gosto de começar agradecendo. Então, eu quero agradecer imensamente a todos, todas e todes que mandaram mensagens, que se manifestaram com relação ao vídeo da semana passada, que eu citei sobre o meu sogro, né, o falecimento do meu sogro, e sobre a questão da minha mãe, que estava doente também, de Covid, várias manifestações por e-mail, manifestações no Facebook, manifestações também aqui, né, nas descrições aí do vídeo no YouTube. E eu quero contar para vocês que minha mãe está bem, está em casa, ela está super disposta. Como eu contei, foi uma benção o fato dela ter tomado a primeira dose da vacina antes de ela ter contraído, né, o vírus, antes dela ter adoecido. E ela está bem, ainda sob observação, tomando medicação, mas ela está ótima e eu tenho fé que vai ficar sem nenhuma sequela. Inclusive, ela está super bem, tá bom? Então, muito obrigada. Vou citar alguns nomes aqui, mas só alguns representando os tantos outros e outros que se manifestaram, mandaram mensagem de carinho, de solidariedade. Muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer ao Edson Miguel Silva, Maria Ivelise Araújo Pontes, Eliana Santos, Maria dos Anjos, Luiz Gonzaga Neto, Gilene Alves, Sheila Bunlai, César Bizarro, muito grata, muito grata. O carinho de vocês, os bons pensamentos de vocês, que eu tenho certeza que tem feito com que eu e minha família se sinta acolhido e cada vez mais fortalecidos, tá bom? Bom, nós estamos falando sobre Ori, certo? Falando sobre, baseado no livro Ori, A Cabeça como Divindade, do pai Márcio de Jagum. Na descrição do vídeo tem todos os detalhes sobre o livro, tá certo? E estamos falando sobre a Jogum. Lembra, na semana passada, a gente começou a falar sobre a Jogum e eu disse que hoje a gente ia reforçar um pouquinho mais. Só para lembrar, quais são os ajoguns, né? Nós temos a morte, nós temos a doença, nós temos a avareza, o ócio, os problemas, a maldição, a prisão e a aflição. Nós falamos, eu detalhei um pouco mais na semana passada, especificamente cada um, mas por que eu acho importante a gente retomar hoje, continuar falando sobre a Jogum? Eu acredito que, principalmente nos dias de hoje, são vários momentos que a gente está passando, acho que atípico. A maioria das pessoas está vivendo momentos que nunca imaginou viver. Não apenas por conta das perdas devido à pandemia, por conta da Covid, mas devido ao comportamento da sociedade como um todo. E quando a gente olha, e quais as consequências, né, da Covid,
desemprego, morte. Então, muitas dessas mortes representam perda de renda também para algumas famílias, para muitas famílias. A falta de política também, de enfrentamento, de fato, a pandemia tem gerado desemprego, famílias inteiras perdendo tudo, e isso tem gerado várias situações, que eu acho que a gente pode observar vários pontos aqui, vários momentos, as influências de Ajogum. Eu gosto de reforçar essas questões e sempre trazer as questões, trazer as informações sobre a tradição iorubá, que, lembrando, né, eu sou de Candomblé, Quieto, faz tempo que eu não falo sobre isso, que é de tradição iorubá, lembrando que no Brasil nós temos várias outras tradições, também da matriz africana, temos outras origens étnicas também aqui presente. Eu gosto de diferenciar isso para não parecer que é tudo uma coisa só, e não é. Eu falo a partir daquilo que eu vivencio, do pouco que eu conheço e daquilo que eu vivencio. E é interessante a gente refletir para as nossas práticas do dia a dia. Esse que é o meu principal objetivo, trazendo essas informações aqui, e porque eu aprendo também, e não apenas ensinando, mas trocando mesmo. E eu penso que quanto mais a gente conhecer sobre Ori, mais a gente será capaz de construir um estado de bem viver. Que entendo que a cada dia isso é mais importante. Cada dia isso está mais significativo, a busca do bem viver. E para isso a gente tem que refletir sobre vários outros pontos negativos que têm acontecido, que acontecem, e comportamentos negativos que nós temos também, que impactam na qualidade da nossa qualidade de vida, que seria no bem viver, impacta no bem viver do nosso grupo, da nossa família, do nosso trabalho, no grupo, né, do trabalho e até no bairro. Diz que os Ajogum, eles eram guerreiros, né, lá no início dos tempos, e que são guerreiros, são energias vistas, que a gente pode dizer como energias negativas, certo? Hoje esse é o papel delas, mas elas não é aquela luta do bem contra o mal, na luta do mal contra Deus, não é nada disso, muito pelo contrário. Na verdade, na tradição, nós entendemos que muitas essas energias negativas, elas servem para que sejamos capazes de reforçar as nossas qualidades, né? Lembra que a gente falou sobre as virtudes, há 2 vídeos atrás. Nós falamos sobre Ori e as virtudes, falamos das virtudes, dos valores importantes para a tradição iorubá, e você só é capaz de testar realmente seu comportamento, seus valores, seu caráter durante a adversidade, né? Então, onde não necessariamente todos esses elementos negativos, esses Ajogum, eles devem ser vistos apenas como inimigos. Nós não temos essa visão, nós precisamos refletir que nem tudo que acontece de ruim na nossa vida, aí nós temos formas de ver, certo? Às vezes a gente pode apenas validar o negativo, ou a gente pode usar aquele momento negativo como momento de aprendizado, de crescimento interior, certo? Quando a gente fala da morte, por exemplo, a morte é algo doloroso para nós, principalmente que ficamos, né? Já falei várias vezes sobre a morte, sobre a boa morte, que a gente entende uma boa morte, uma pessoa que ela vive muitos anos,
deixa legado. Uma morte ruim seria a morte de um jovem, de uma pessoa jovem, de uma pessoa nova. Mas a gente pode observar também que, às vezes, dependendo das condições, a morte é uma bênção, um livramento. Né? Quantas histórias nós temos de pessoas que ficam, às vezes, 10, quantas pessoas às vezes, têm em casa familiares que ficam 10, 15 anos acamados? E você vê aquela pessoa definhando. E muitas vezes aqueles que estão mais próximos vão definhando junto. Então, quando a morte chega para essa morte é uma bênção. Então, percebe que nem tudo é totalmente negativo. A morte, a Jogum, é algo negativo quando a gente fala do genocídio da juventude negra, dos jovens negros assassinados pela polícia, ou quando a gente fala das mulheres, né, do feminicídio, ou dos assassinatos dos LGBTQIA+, e lembrando que o Brasil é um dos países que mais mata mulher, mais mata LGBT. Então, é um forte Ajogum que reina aqui no Brasil. E isso para quê? Para que a gente reveja, a gente precisa. E aí tem todos os movimentos buscando visibilidade e buscando mudança de comportamento da sociedade. E isso só é possível se cada um de nós passarmos a nos rever. Então, se você é homofóbico, se você é racista, mil questões que você possa ter, todos nós temos, observe se não é um Jogum, um negativo reinando em você. E o seu papel, o que é? Investir. Investir nas virtudes. Essa é a importância dos Ajogum, que nos estimula a investir nas nossas virtudes, de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, de evitar o julgamento. Né? Nós temos esse hábito, às vezes, muitas vezes, e eu acho que temos várias experiências negativas hoje. Eu não sou de acompanhar muito esses programas de televisão na TV aberta, mas eu acho que o que aconteceu recentemente na casa mais vigiada do país, a gente pode observar o quanto os Ajoguns estavam presentes ali. Quanto que algumas pessoas são levadas, na verdade, são estimuladas a isso, né? A gente percebe que ali dentro da casa há todo um estímulo da produção, o programa ele é estruturado de uma forma a estimular o negativo das pessoas. E aí, quanto menos empatia você tiver, mais fácil você cair. Quanto menos fortalecidas suas virtudes, porque eu acredito, todo mundo tem virtude, todos nós somos virtuosos de alguma forma. Ninguém é totalmente mal, nem totalmente ruim. Mas em alguns momentos a gente cai nas pegadinhas, né? Que eu chamo de pegadinhas, as pegadinhas da vida. Você se vê julgando, e às vezes a gente se vê envolvido em alguns sentimentos, você julga uma pessoa, e aí você quer adivinhar o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, você quer julgar o comportamento dele, e aquilo vai crescendo e vai virando uma bola de neve, e nisso vai massacrando o outro. Mas será que isso acontece só lá dentro dessa casa? Quantas vidas têm sido destruídas hoje com essa tecnologia que são as redes sociais, né? Que tem tantas coisas boas que a gente pode utilizar. Um lado bom é que hoje a gente tem o mundo inteiro na palma da mão, né? Com um aparelho celular, você pode saber encontrar amigos que você às vezes só viu na infância, que há muitos anos você não vê, reencontrar parentes, familiares.
ter acesso à informação, mas o que nós estamos fazendo com essas informações? Outra Jogum muito presente hoje, que é a doença. No caso, a Covid. É o grande Ajogum presente no planeta hoje, que está matando muitas pessoas, deixando muitas famílias feridas, né? Mas o que ela tem provocado? Coisas que a gente tem conversado várias e várias vezes aqui também. Também tem provocado uma onda de empatia. Tem provocado pessoas que, infelizmente, né, às vezes só a partir da dor, ou seja, da dor da perda, ou da experiência da quase morte, de se ver mortal e perceber que nem todo o dinheiro do mundo, às vezes, resolve todos os seus problemas. É o mais importante, digamos assim, são tocadas. São tocadas, de se sensibilizar com a dor do outro, de passar a olhar para além do seu umbigo, de se atentar com o seu vizinho ou com o seu parente mais próximo, com o pai, com mãe, com os avós, com os filhos. Vejamos quantas virtudes estamos nos obrigando ou estamos sendo estimulados a desenvolver. Somos obrigados a rever as nossas práticas. A gente descobre que, a partir do isolamento social, apesar que a gente aqui no Brasil não está vivendo de fato o isolamento que deveria, porém, a partir do isolamento, a gente está percebendo que muitas vezes a gente já vinha isolado. A gente já vivia o isolamento, a partir do princípio que a gente só saía para trabalhar, não se relacionava com as pessoas, ou não se relacionava com as pessoas que realmente deveria se relacionar. A gente estava vivendo, não estava convivendo. Então, será que o fato do distanciamento físico, eu acho que isso só reforçou o quanto que nós já estávamos distanciados. O quanto andamos, inclusive, distanciados da nossa humanidade, né? Nos desumanizando no dia a dia. Então, é fundamental a gente refletir. Eu quis reforçar hoje mais um pouco sobre a Jogum, para que a gente possa ver o outro lado. Porque nas tradições, na tradição iorubá, o papel do Ajogum é você te estimular a investir nas suas virtudes. Então, o que cabe a nós frente ao Ajogum e a todas as dificuldades, problemas, aflições que estamos enfrentando no momento? É buscar o melhor de nós. É dar a oportunidade de aflorar o nosso melhor. Porque nós somos capazes, nós temos diversas habilidades, diversas capacidades que antes a gente mal tinha tempo de ver. Não que hoje as coisas não estejam corridas, continuam corridas, porém, eu acredito muito que com esse novo normal que estamos vivendo, nos provoca a refletir aquilo que realmente importa para a gente, de sermos mais sensíveis, de darmos mais atenção àqueles que estão perto da gente, e não necessariamente fisicamente. Quantos dos nossos idosos têm morrido há décadas, sozinhos, abandonados? Abandonados, sejam em clínicas, sejam em hospitais, ou mesmo em casa. Por N motivos.
ou por abandono de fato da família, ou pela loucura que a gente vive, os mais novos, para sobreviver. E uma agenda louca, e aí não só o trabalho, e festas, e compromissos diversos, e acaba faltando tempo de dar ouvidos e atenção aos nossos mais velhos. Então, é fundamental sermos capazes de refletir sobre tudo isso de ruim que está acontecendo, muitas dessas coisas provocadas por nós, pelo nosso comportamento, pela nossa forma de socializar, pela forma de nos relacionarmos com o mundo, inclusive com o planeta, né? Com o meio em que vivemos, e buscar as nossas virtudes. Eu acredito que ninguém é totalmente ruim, nem totalmente bom. Todos nós temos nossos negativos e temos nossos positivos. Então, no momento de grande aflição, é hora de não se desesperar. No momento de grande aflição, é hora de buscar as nossas qualidades, de buscar as nossas virtudes, pois todos nós temos. Para que a gente supere essa fase, cada um de nós, cada um à sua maneira, e que saiamos de tudo isso mais fortes. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a cada um, cada uma que está assistindo esse vídeo hoje, se sinta abençoado, que Oxalá nos cubra, nos abençoe, nos dê força para superar as dificuldades, que Nanã nos dê sabedoria. Nanã é a mãe da sabedoria, que ela nos dê sabedoria para superar as dificuldades e superar os ajugum, e que sejamos capazes de acessar as nossas virtudes. Tá certo? Tenha uma quinta-feira abençoada, um final de semana maravilhoso. Um beijo grande, muita saúde, muita axé.